Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 31 de dezembro de 2018. Papa mais espaço às mulheres nas funções de responsabilidade da Igreja. O Papa Francisco entregou o Prêmio Ratzinger 2018, neste sábado 17/11, na Sala Clementina. No Vaticano, há duas personalidades: Marianne Schlosser, 59 anos, teóloga alemã, docente de teologia na Universidade de Viena, nomeada pelo Papa Francisco, em 2014, membro da Comissão Teológica Internacional, e Amarildo Botta, 75 anos, arquiteto suíço de fama internacional que trabalhou na construção de importantes edifícios de culto na Itália e na França. É autor de uma das capelas expostas no pavilhão da Santa Sé na atual Bienal de Arquitetura em Veneza. Em seu discurso, Francisco dirigiu seu pensamento afetuoso e agradecido a Bento Svi, sublinhando sua herança cultural e espiritual. Como admiradores de sua herança cultural e espiritual, vocês receberam a missão de cultivá-la e fazer com que continue frutificando, com aquele espírito fortemente eclesial que caracteriza Joseph Ratzinger desde os tempos de sua profícua atividade teológica juvenil, quando deu frutos preciosos no Concílio Vaticano e depois nas sucessivas etapas de sua longa vida de serviço, como professor, arcebispo, responsável de dicastério e pastor da Igreja Universal. Encorajo-os a continuar estudando os seus escritos, mas também a enfrentar os novos temas com os quais a fé é chamada a dialogar, como os que foram evocados por vocês e que eu considero muito atuais, desde o cuidado da criação como casa comum e a defesa da dignidade da pessoa humana. Marianne Schlosser, professora na Universidade de Viena e profundamente convicta, como Bento Svi, da importância da teologia para comunicar a fé e tornar possível o diálogo entre o mundo acadêmico e o mundo dos fiéis. Marianne Schlosser é a segunda mulher, depois da biblista Anne-Marie Pelletier, a receber o Prêmio Ratzinger. A esse propósito, Francisco disse: é muito importante que seja reconhecida cada vez mais a contribuição feminina no campo da pesquisa teológica científica e do ensino da teologia, por muito tempo considerados campos quase exclusivos do clero. É necessário que essa contribuição seja incentivada e encontre mais espaço, coerentemente com o aumento da presença feminina nos vários âmbitos de responsabilidade da Igreja, em particular, e não somente no campo cultural. Amarildo Botta, desde o ano passado que, além da teologia, o Prêmio Ratzinger é atribuído ao campo das artes de inspiração cristã. Nessa edição, foi premiado o arquiteto Amarildo Botta, que em sua longa carreira mostrou uma grande sensibilidade pela sacralidade do espaço, como mostram as igrejas projetadas por ele. No islamismo, as mulheres desempenham um papel de submissão segundo as leis do livro sagrado. Entre os seus sinais está o de haver-vos criado companheiras da vossa mesma espécie, para que com elas convivais, e colocou amor e piedade entre vós. Por certo que nisto há sinais para os sensatos. Alcorão Sagrado 30:21. A mulher pode também exercer atividade fora do lar, não é proibido. Entretanto, a sua permissibilidade é acatada à medida em que não comprometa a instituição familiar, a educação dos filhos, e depende da aceitação ou não do marido. Já no catolicismo, grande parte das pessoas que trabalham pela religião é do sexo feminino, porém elas desempenham várias funções dentro da instituição, principalmente em relação às pastorais, que são sempre dirigidas por mulheres. Contudo, não podem assumir a responsabilidade de dirigirem as igrejas,
pois todos os dirigentes são do sexo masculino. Em geral, no cristianismo, as mulheres eram anuladas para o exercício de várias atividades, tudo era visto pelo homem, de forma que o regime era patriarcal. Toda a Bíblia se refere à mulher enquanto submissa ao homem. O único líder que reconheceu na mulher o seu verdadeiro valor foi Jesus Cristo. E assim isso foi passando por vários períodos desde a antiguidade, medieval e calvinista. Aos poucos as mulheres foram se estabelecendo e fazendo as suas conquistas, haja vista as rainhas e pastoras que surgiram na época de Calvino, o que até hoje perdura. Por outro lado, em algumas igrejas evangélicas já existem mulheres pastoras que já estão assumindo esse papel de dirigente. No budismo não há comparação entre homem e mulher. Todos são referendados igualmente. Não há distinção de direitos e deveres. Segundo as pesquisas, tanto o homem quanto a mulher têm a natureza de Buda. Com isso entendemos que não há discriminação entre o homem e a mulher. O próprio Dalai Lama já disse, não sei se para nos apoiar, que talvez a sua próxima reencarnação seja feminina. A ver, vamos. O poeta francês Victor Hugo descreveu a beleza de ser mulher em um de seus famosos poemas, do qual destacamos um pequeno trecho. O homem é o cérebro, a mulher, o coração. O cérebro produz a luz, o coração produz amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. Entre sentimentos, aspirações e sonhos que fazem parte do universo feminino, encontramos na questão 822 do Livro dos Espíritos esclarecimentos sobre o papel da mulher segundo o Espiritismo. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. No Novo Testamento percebemos a presença austera e sufocante do patriarcado se faz notar, por exemplo, no tratamento dispensado a Madalena, que fora confundida e retratada posteriormente como prostituta, sendo que, em nenhuma passagem dos Evangelhos, mesmo nos apócrifos, isto se verifica. Essa confusão persiste até os dias de hoje e deve-se muito mais à tradição oral e o nível de educação e conhecimento das palavras do NT pelas pessoas, em geral, pois absolutamente nada há escrito nos evangelhos que deponha contra a moral dela. Mas esse tratamento misógino não se atribui ao Cristo, e sim muito de seus apóstolos e seguidores. Madalena, mulher que continha 7 demônios e que fora curada e amada pelo Mestre, foi sua fiel discípula, seguidora, continuadora de sua missão, permanecendo com ele enquanto ele agonizava na cruz, limpando seu corpo torturado pelos soldados romanos, e foi quem viu primeiramente ressurrecto. Allan Kardec, nas perguntas 201 e 202 do Livro dos Espíritos, esclarece sobre a condição da mulher sob a ótica da reencarnação. 201. O espírito que animou um corpo de um homem, em uma nova existência, pode animar o de uma mulher, e vice-versa. Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando se é espírito, prefere-se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher, isso pouco importa ao espírito, ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Os espíritos se encarnam homens ou mulheres porque eles não têm sexos. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social,
lhe oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. Grifo nosso. Neste sentido defende que não seríamos homens ou mulheres e sim que estaríamos como homens ou mulheres, entendendo-se que para a completa evolução intelectual e moral do ser humano, teríamos que experimentar as dores, os prazeres, as limitações de ambos os corpos sexuados, uma vez que o espírito não tem sexo. Estar num corpo sexuado é, segundo a visão espiritista, uma aprendizagem necessária para a evolução do espírito que é eterno, em contraste com a vida corpórea que é perecível e passageira. A filosofia e a moral espírita conclamam a liberdade e igualdade de direitos, pois o espírito é dotado da faculdade de progredir, da faculdade do livre-arbítrio e da ciência do bem e do mal, não importando se este está encarnado num corpo de homem ou de mulher. Novamente em O Livro dos Espíritos, lê-se em seu livro I, capítulo 9, que se dedica ao entendimento da igualdade entre mulheres e homens 817 diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos, Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir, 818. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países, do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados, do ponto de vista moral, a força faz o direito. Grifo nosso, 819. Com que objetivo a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem, para lhe assinalar funções particulares. O homem é para os trabalhos rudes, por ser o mais forte, a mulher para os trabalhos suaves, e ambos para se entreajudarem nas provas de uma vida plena de amargura. As perguntas seguintes, página 820 a 822, revelam o que Deus concedeu aos humanos, esclarecendo que a diferença física serve para assinalar as diferentes funções que os corpos devem cumprir, não sendo a justificativa natural para o aprisionamento e a opressão das mulheres, segundo a doutrina espírita, verdadeira deturpação da lei divina. Dizendo ainda sobre a natureza destinada à mulher à gestação, e as primeiras noções de vida aos seres humanos, são de importância ainda maior que a dos homens, e que uma legislação humana só será perfeitamente justa quando assegurar a ambos a igualdade de direitos, pois somente assim cumprir-se-á o primeiro princípio de justiça preconizado por Jesus Cristo: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Na obra O Consolador, psicografia do médium mineiro Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, há uma sessão de perguntas e respostas, sobre cuidados que os médiuns devem ter, sobre desenvolvimento da mediunidade, seus escolhos e outros temas. Há especificamente uma pergunta feita no sentido de saber se há privilégios quanto ao médium ser homem ou mulher. 385. A mulher ou o homem em particular, possuem disposições especiais para o desenvolvimento mediúnico. No capítulo do mediunismo não existem propriamente privilégios para os que se encontram em determinada situação, porém vence nos seus labores quem detiver a maior porcentagem de sentimento. E a mulher, pela evolução de sua sensibilidade em todos os climas e situações, através dos tempos, está, na atualidade, em esfera superior à do homem, para interpretar, com mais precisão e sentido de beleza, as mensagens do planos invisíveis. Para a doutrina espírita, não há, portanto, distinção entre homens e mulheres, entendendo que Deus não relegaria as mulheres a uma posição de inferioridade baseada no determinismo sexual, como tantas vezes utilizado como justificativa para a natural assimetria de poder e de oportunidades entre os dois sexos, naturalização das desigualdades que é o corolário de toda discriminação, preconceito e violência que se cometeu. E ainda se comete contra as mulheres. Esta foi a crônica do amanhecer de 31 de dezembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.